Olá, querido amigo, querida amiga, seja muito bem-vindo a mais uma classe dos professores. Hoje vamos discutir aqui a nossa lição de número 13, que tem como título O Triunfo do Amor de Deus. Mas antes da gente começar, você já sabe, eu vou pedir a sua ajuda para divulgar o projeto da classe dos professores. Você pode fazer isso se inscrevendo no nosso canal Adventistas Lago Sul, caso você não seja inscrito. Não se esquece de ativar o sininho das notificações. Quando tiver um vídeo novo no canal, você vai receber uma mensagem para você ficar sabendo. Não esquece também de compartilhar esse vídeo com todas as pessoas que você conhece. Assim, além de ajudar o projeto, você ajuda a acelerar a volta de Cristo espalhando a sua mensagem. Clica no joinha aqui embaixo, deixa o seu like e deixa o seu comentário, fala o seu nome, de onde você está nos acompanhando, coloca a sua observação, o seu pedido de oração, porque a gente gosta muito desse feedback de vocês e nós oramos por todos os pedidos de oração aqui em off. A gente infelizmente não consegue mandar abraço para todo mundo, a gente tenta ler todos os comentários, responder, orar pelos pedidos de oração, mas eu queria mandar alguns abraços para algumas pessoas que estão sempre comentando aqui, que são a Leila Glorimar, de Mauá, São Paulo, a Marta Elane, que acompanha a gente de São Francisco, na Califórnia, e o Israel, que acompanha a gente de Florianópolis, o Luiz Nunes, da IAGE de Canto do Buriti, ele mandou um abraço, falou que Deus abençoe a igreja do Lago Sul. Meu irmão, muito obrigada, que Deus abençoe a igreja de vocês também, no Canto do Buriti. E eu queria agradecer também a Alcida, a Raquel Fernandes e a Adelita, que mandaram a nossa hashtag Verivas Grava a Próxima. O Verivelto tentou fugir, ele é o idealizador e fundador da classe dos professores. Dessa vez ele não conseguiu, então vocês sabem, esse trimestre ele está aqui gravando com a gente está muito feliz. E eu queria também divulgar um projeto especial que nasceu aqui no DF, que é Na Lição Podcast. É um podcast que foi organizado pelo pessoal da Igreja Central de Sobradinho, que fala justamente sobre a lição. Então é mais uma ferramenta que tem aqui para você enriquecer o seu estudo da lição. Então ajuda lá o projeto deles também, porque é um projeto muito especial. Antes da gente começar então, eu quero apresentar para vocês os nossos professores. Primeiramente, o nosso querido Dalmo. Seja bem-vindo, Dalmo. Obrigado, tá aqui finalizando esse trimestre, né? Com tão bom conhecimento aqui compartilhado com todos. Aprendemos demais aqui, não é isso? É verdade, um trimestre tão especial, né? O Dalmo é membro aqui da Igreja Adventista do Lago Sul. Do lado dele nós temos o nosso querido Verivelto Mioto. Bem-vindo, Verivas. Estamos aqui, né? Lição 13, ou seja, conseguimos vencer todas essas lições. Se eu não for demitido, estarei de volta aqui no próximo trimestre. Oh, beleza. Espero que sim. Mas comente aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês que participaram, eu agradeço todos aqueles que participaram da hashtag. E agora eu quero que vocês comentem aqui embaixo também como foi esse trimestre para vocês, se vocês conseguiram aprender, se foi o que nós passamos aqui, conseguiram ajudar. E também, como o Dalmo já falou na outra lição, a gente lê todos os comentários, a gente ora pelos comentários que as pessoas comentam, fazem pedidos de oração pela família, pelos filhos, e nós estamos sempre orando, todos da classe estão sempre em oração pelos pedidos. Quero que as pessoas compartilhem com a gente também os pedidos e outras coisas mais da vida delas. Comente aí embaixo na lição que nós vamos ter a alegria de ler, né, e orar. O Verivelton é membro aqui da Igreja Adventista do Lago Sul. E do lado dele nós temos a nossa querida Cris. Bem-vinda, Cris. Obrigado. Que lição rica, né? O quanto nós aprendemos durante esse trimestre e estamos finalizando. E sou grata porque estou aqui e aprendi muito com essa lição e aqui com vocês. É verdade, né? A Cris é membro da Igreja Adventista do Lago Sul. Eu sou a Jéssica, também sou membro aqui da Igreja Adventista do Lago Sul. Para a gente começar, então, eu vou pedir para o Dalmo fazer uma oração para a gente. Oremos então. Bondoso Deus, estamos prestes aqui a mais uma vez compartilhar do seu amor, abrindo a tua palavra para podermos aprender mais de ti. Esteja com cada um de nós, esteja também com cada um que tenha contato com essa lição. Eu peço por Jesus. Amém. Amém. Muito bem, o título da lição dessa semana é O Triunfo do Amor de Deus. Que jeito maravilhoso de encerrar um trimestre que falou sobre toda a história da Igreja de Cristo aqui na Terra, tantas perseguições, né? Tanta coisa, tantas tribulações, e a gente vê que a lição vai encerrar com esperança, que normalmente é assim que a Bíblia encerra, né? É assim que os livros da irmã White encerram e é assim que a nossa lição vai encerrar também. E a gente vai estudar aqui sobre o finalzinho da história da humanidade. Vai ser muito especial. Então, eu convido você para pegar a sua Bíblia, né? Vamos abrir em Apocalipse 21, versos 3 e 4. Diz assim, Apocalipse 21, versos 3 e 4.
ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E algumas versões dizem porque essas primeiras coisas já passaram, né? Então, aqui está essa grande esperança. E a lição dessa semana, ela foi inspirada nos capítulos 39 a 42 do livro Grande Conflito. Então, se você está aqui ou caiu de paraquedas, ou você já acompanha esse trimestre inteiro e você ainda não adquiriu a sua cópia do Grande Conflito, ainda está em tempo. Adquira sua cópia. Outra alternativa é você baixar um aplicativo que chama Ellen Gold Writings. Lá você consegue baixar esse livro sem custo. Se você preferir ter uma cópia física, procura uma igreja adventista mais perto de você e pede uma cópia para o pastor da igreja adquirir, né, conseguir disponibilizar uma cópia para você. Esse livro é muito especial. Se você está acompanhando, você está vendo a maravilha que é estudar a lição juntamente com esse livro, e é um livro que vai mudar a sua vida. Muito bem, o título dessa semana é muito esperançoso, mas logo antes da vinda de Cristo, a gente vai ter alguns acontecimentos, né, Dalmo, que o Dalmo vai começar a explicar aqui pra gente. E eu queria saber, você pode explicar pra gente o que vai acontecer logo antes da volta de Cristo e como que a gente pode se preparar? Vamos, Jéssica. Eu queria só comentar uma curiosidade que eu vi na nossa lição. Se você olhar aqui, o relógio passou da meia-noite. Né? O desenhista aqui foi muito feliz em colocar o relógio depois da meia-noite, porque aqui a gente entende que começou a eternidade, né? Mas antes de chegar nesse dia aqui, a gente vai passar por algumas coisas, e é o que a gente vai estudar aqui. Quem fez esse desenho aqui, pelo que está dizendo a lição, né, foi o Andrei Vieira. Muito bem colocado nesse dia aqui, porque é posterior à volta de Cristo, né? Jéssica, tem um negócio aqui, tem uma profecia aqui em Daniel, que ela deixa algo assim como angústia. Sabe uma fruta quando ela vai começar a madurar, que ela está de vez? Uhum. Parece que isso já começou. Por quê? Hoje os seres humanos, eles vivem uma angústia muito grande. E parece que a tecnologia nos trouxe muita informação, mas do que trazer uma paz no coração, parece que está madurando o que está dizendo a profecia. Existe muita angústia nesse mundo, né? Passa por pandemias, passando pela guerra de Israel, quem enfrentou aí em 90, a guerra do Golfo, a gente viu de camarote fogo cruzar o céu. Então, assim, a angústia começa a madurar. E aqui Daniel, e eu vou até ler Daniel 12:1, que ele traz uma situação, mas no próprio verso ele traz algo também de esperança, né? O verso de Daniel, Daniel 12:1, fala assim, ó: nesse tempo levantar-se-á Miguel. Lembra Miguel lá na primeira lição? Miguel e seus anjos pelejaram. Miguel vai levantar de novo. E quando ele levanta, a gente precisa entender o que está acontecendo. O grande príncipe que se conserva junto dos filhos do teu povo. Miguel está junto com a gente. Será um tempo de tal angústia qual jamais terá havido até aquele tempo, desde que as nações existissem. Mas nesse tempo, o teu povo escapará. É a esperança para cada um de nós. Isto é, todos os que se encontram escritos nos livros. Né? No caso aqui, escrito no livro da vida. Isso aqui, Daniel começa dizendo que tem um tempo de angústia, que está muito próximo da volta de Cristo, mas ele não deixa os deles sem esperança. Quando a gente vai em Mateus, último capítulo e versículo de Mateus, né? Mateus 28:20, Mateus também termina algo muito interessante para a gente entender esse momento que vai vir aqui antes da volta de Cristo. Eu também vou comentar ele aqui, lendo ele, né? Que é Mateus 28:20. Nós temos aqui Mateus 28:20. Era para mim ter separado, né? Para não tomar tempo do pessoal, mas olha aqui. 28, versinho 20 diz assim, ó. Jesus estava perto de se retirar e fala assim, ó: ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei. E eis que eu estarei convosco alguns dias? Não. Todos os dias até a consumação do século. Então, para que eu não tenha a angústia, eu não passe por isso, o que eu tenho que estar fazendo? Agindo. Eu tenho que agir, preparar. Cristo já tinha ensinado eles o que deveria fazer. Então, ele está mostrando aqui que ele vai estar conosco,
nesse tempo de angústia e que eu possa ter a paciência para poder enfrentar esse dia, porque é uma angústia que nunca houve igual em nenhum tempo, né? Então está madurando e a gente está percebendo que o mundo está muito angustiado. Isso é um sinal de que está muito próximo aqui esse tempo da volta de Cristo. E é incrível como a gente tem que lembrar também que o mundo, quanto mais tempo vai passando que o mundo está em pecado, piores as coisas vão ficando, né? É como se fosse um animal que está ali agonizando para morrer. Quanto mais perto da morte ele está, mais difícil fica tudo, mais difícil fica a respiração, mais sofrido fica, e a gente infelizmente está nesse mundo, né? Então, eu imagino, né, que chegando mais perto da volta de Cristo, quanto mais perto a gente chega da volta de Cristo, há mais tempo esse mundo vai estar em pecado. E o pecado ele tem essa característica de deteriorar toda a boa qualidade. Então você imagina se... Vírus, né? Você imagina se com o sofrimento que a gente já testemunhou hoje, ele diz que vai ser uma tribulação, uma angústia, como nunca houve, desde que houveram as nações sobre a terra, porque a coisa vai ser muito difícil. Como é que a gente faz para não desanimar, Verivelto, quando a gente estiver no meio dessa tribulação? Quando a gente estiver no meio da tribulação, Deus já deixou um caminho para a gente, né? Ele diz aqui, ó, que o coração de vocês não fique angustiado. Por quê? Como assim meu coração não fica angustiado? Porque Deus deixou para a gente o quê? A esperança, que nós estamos falando justamente nessa lição 13, né? A própria Igreja Adventista, nós estamos falando aqui sobre o grande conflito, e o livro do ano que tem aí do seu lado é o grande conflito, né? Esse é o livro que nós estamos distribuindo para as pessoas, né? Que a igreja está distribuindo, mas durante os anos passados, desde 2009 para cá, a Igreja Adventista tem lançado todos os anos um livro, que é o livro do ano, né, que a gente distribui para as pessoas gratuitamente. E assim, vários desses livros tinham o título assim, eu vou falar alguns que eu lembro de cabeça aqui agora, que é Ainda Existe Esperança, O Tempo de Esperança, A Esperança para Viver, Sinais de Esperança, Viva com Esperança. Por que todos os livros falando sobre esperança? Porque a única coisa que pode tirar a angústia do meu coração é a esperança na volta e no retorno de Cristo. E essas palavras nos garantem que Deus nunca nos deixará e Ele vai voltar para nos buscar. Depois de tudo que Deus passou na cruz para me salvar, para salvar toda a humanidade, Ele não voltaria? Ele nos deixaria sem esperança, angustiado? Não, Deus vai voltar. A esperança é que Ele vai voltar para nos buscar, o seu breve retorno, né? Essa que é a esperança que Deus deixou para que nós possamos aliviar dessa angústia que vive o nosso coração. Alguns falam, né, Verivelto, que breve, vocês estão falando breve, já tem muito tempo passado, a gente já até discutiu sobre isso, mas é porque quando a gente pedala, às vezes você sai de madrugada para não pegar muito frio, e aí você vê aquela neblina. Daqui a pouco aquela neblina, o sol nasce, o que acontece com aquela neblina? Se dissipa. Assim fala que é a nossa vida, a Bíblia fala que a nossa vida é como a neblina, que dissipa, então é breve. A nossa vida é muito breve. Então, o retorno de Cristo é muito breve. A gente tem que estar sempre pronto para esse retorno. É verdade. E a gente discutiu aqui há algumas semanas, né? Como que seria o retorno, né, Cris? Como que seria a volta de Cristo? E a gente sabe que depois do período de tribulação, vai ter a volta de Cristo. E logo depois da volta de Cristo, então, vai se iniciar um período chamado milênio. Você explica pra gente, Cris, como que vai ser a volta de Cristo? O que vai ser esse milênio? O que a gente vai ficar fazendo? Jéssica, então, o milênio, quando a gente para e pensa o que nós também vamos fazer durante esse tempo, como que vai ser esse tempo. O milênio é o cumprimento da profecia. E quando a gente vai ali em Apocalipse 21 a 3, ele vem relatando que Satanás ele vai ficar preso e que vai ser preso numa cadeia, numa grande cadeia, né? E aí a gente pensa mesmo na cadeia física que nós temos aqui, né? Uma prisão. Só que essa prisão de Satanás, eu acredito que seja muito pior do que essa prisão física que nós temos aqui, que já não é nada bom, né? Nunca visitei, mas eu acredito que não seja agradável. Por que que essa prisão vai ser pior? Porque ele vai estar aqui somente ele e os anjos que caíram junto com ele. Então, assim, a diversão que ele tinha, qual que era? A diversão de Satanás era fazer as pessoas, né? E fazer com que elas caíssem no engano dele. Então, esse era a grande diversão. E ele não vai ter mais isso. Por quê? Porque ali encerrou, Jesus já veio, já salvou aqueles que
que foram fiéis, que acreditaram na volta de Jesus. Então, ele vai ficar aqui junto com os anjos, olhando a lambança que eles fizeram, Bagunça. a bagunça, e eu acho que vai ser um desespero, porque ele vai ver assim, eu causei tudo, e os anjos também vão olhar para trás e ver o que fizeram com Jesus, a morte de Jesus na cruz, e toda a bagunça que fizeram na vida das pessoas. Para quê? A troco de quê, A né? troco de quê? Nada. Nada, porque ele não ganhou nada, no final ele não vai ganhar nada com isso, porque ele já está derrotado. Eu vou cair, mas não vou cair sozinho, não. Vou levar um bocado comigo. Exatamente, então ele vai ver tudo isso até um tempo em que ele vai ficar vendo todas essas coisas, enquanto isso os salvos também estarão analisando o porquê que algumas pessoas não estão lá e o porquê que eu estarei lá, né? Porque eu creio que eu vou estar, pelo menos eu estou tentando diariamente caminhar para isso. E é o que a gente tem que fazer todos os dias, né? Porque a gente tem a esperança na volta de Jesus. Então eu tenho que acreditar que eu vou estar lá e eu tenho que fazer por meio de estar lá. Então esse milênio vai ser exatamente isso, a profecia se cumprindo, Satanás jogado no abismo que ele mesmo criou. E vai ser o quê? Vai ver essa desolação em que ele está e ele não vai mais poder fazer nada com isso. Que desespero, né? Pois é, então a gente tem aí, né, a trajetória da história do mundo. Você vê como Deus é, né? Como ele faz tudo em aberto. Ele não deixa nada em dúvida. Então ele já deixou muito claro a sequência de eventos, né, que vão acontecer. Então vem toda a história da humanidade, a grande tribulação, a volta de Cristo. Os ímpios que estiverem vivos no momento da volta de Cristo vão morrer, né? E aí os salvos vão com Cristo, encontram com Cristo. A gente estudou algumas semanas como que vai ser a volta, né? A importância da gente saber como vai ser a volta de Cristo. Então aquela coisa de todo olho verá, olho nu, não é tela de televisão, de computador, é vendo ao olho nu, ele vindo nas nuvens dos céus, com miríades e miríades de anjos, ao som de trombetas, não pisando na terra, os salvos indo se encontrar com ele nas nuvens dos céus, e aí os salvos são levados para Canaã celestial, né, para o céu, para passarem um milênio lá. Então, enquanto a profecia está se cumprindo, igual a Cris falou, né, Satanás está aqui na prisão dele durando 1000 anos, sem ter ninguém para tentar. Enquanto isso, os salvos estão lá analisando os livros. Só que, se nesse momento todas as almas já vão ter sido julgadas, quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, não tem mais o que fazer, para que os salvos vão ficar olhando o livro de quem está salvo e quem não está? Acho que é porque a gente é curioso mesmo, né? Vai ficar querendo fuçar a vida do outro. Ah, aquele ali parecia tão santinho, não está aqui. Bem, é complicado. A gente sabe que Deus é justo e o encardido também sabe que Deus é justo. A gente não vai ter essa dúvida. Mas por que a gente tem nós estaremos ali olhando? Diz a Bíblia, né, Jéssica, que a gente vai julgar até as decisões dos anjos que caíram. Dos anjos que não estão lá, a decisão que eles tiveram por não estar lá, as atitudes deles que o levaram a não estar lá. Essa configuração da gente abrir os livros e verificar, vai só terminar de culminar com uma frase muito simples, que é: Deus é justo. Ele é amor, mas ele também é justiça, né? E a gente já trata isso em vários temas, né? Algumas pessoas que nós temos a certeza que vai estar lá, às vezes tem uma vida escondida, uma vida dúbia que a gente não sabe. Então, poderia ser uma dúvida, um parente, alguém que você tinha por muito estimado. Falei, mas essa pessoa, eu amava muito ela, por que ela não está aqui? Né? Então, assim, nós poderemos ver as atitudes, as oportunidades nesse caso, né? Eu me lembro, quando criança, tinha um rapaz na igreja do Guará, que a gente frequentou, e nos campeonatos de Bíblia, ele ganhava todas. Era ele e mais uma outra pessoinha lá. Mas uma certa sexta-feira, ele foi atropelado e estava bêbado. Então, eu não estou colocando ele no céu nem no inferno, né? Mas por tudo que a gente conheceu da vida dele, era uma pessoa que eu tinha muita estimativa e tenho a esperança de encontrá-lo no céu. Mas ele foi atropelado bêbado, eu não sei se ele teve um tempo de arrependimento e tal, né?
E nós tivemos um outro caso, que foi desbravador, viveu com a gente a vida inteira e tal, não sei o quê, e teve tantas oportunidades, e nós sabemos que ele morreu, a gente descobriu 6 meses depois e foi de overdose. Então, assim, é muito complicado essas atitudes tomadas. Então, a abertura do livro ali é só para confirmar que Deus é justo, que ele também foi amor, porque ele deu a oportunidade. Ele não vai julgar ninguém pelo não conhecimento de alguma coisa. Ele vai ser justo para isso. E nós não vamos ter mais dúvida, o universo não tem mais dúvida, né? Já ficou claro do que o mal é capaz, e é essa oportunidade que terão salvos ali, né? Tempo Eu para poder... acredito, Dalmo, que também é uma oportunidade para que ninguém tenha, para que não surja mais nenhuma dúvida. Nem agora, nem no futuro, né? Nunca mais. Nunca mais. Deus vai deixar tudo muito claro. O porquê que aconteceu, para que, assim como teve escolhas e a gente sabe que não vai mais haver o pecado, é para não ter mesmo mais a chance de ter dúvida no coração e alguém ainda ficar pensando, mas aquela pessoa, ela estudava a Bíblia tão bem. Deus não foi justo, Deus não trouxe essa pessoa Poxa, para cá. o pastor não está aqui, o pastor fulano, E- cadê ele? Então, eu acredito A gente que... não, exato, a gente vai conhecer realmente o que Deus deu de oportunidade para cada um. E tem algumas coisas lá no milênio também, Jéssica, que eu vou querer ver. Eu vou querer ver algumas cenas, eu vou querer ver a criação. Ah, Senhor, com mostra certeza. aí. É uma Quero das que eu ver. fico mais curiosa para Quero ver ver a como é que criação. foi e tal. Então, assim, acho que a gente tem muita oportunidade no milênio de ver muitas coisas, né? As decisões de Saul, as decisões de Davi, as decisões dos grandes, baseadas estarão lá, né? A gente poderá ter essa oportunidade. De ver tudo, né? verdade. De saber, até mesmo quando Eva caiu, porque hoje a gente fala, não, por que que Eva Mas fez foi burra, né? isso, A gente né? fica com raiva, fala, "Ai, que Fica, mulher porque burra." Que mulher... Os anjos estavam lá, falou para ela... não Avisaram fazer. para ela. E é. Adão, o que que ele estava fazendo que não ficou do lado, né? Então, assim, a gente vai ver realmente o porquê que isso aconteceu, né? Como que foi, porque é fácil julgar sem estar, né? E assim, como você falou que é fácil julgar sem estar lá, a gente hoje fica julgando, né? Porque a gente olha a Eva e fala, como você fez isso, como que Eva foi cair? Mas naquela época, Eva não conhecia nada. Ela estava ali, Deus só tinha o conhecimento que Deus, o conhecimento que Deus passou para eles, mas não era igual hoje, que a gente Era tem toda a teórico, história, né? tem a história de Adão e Eva, todas as histórias que aconteceram no Velho Testamento, no Novo Testamento, para a gente, e mesmo assim hoje nós A gente caímos, faz. erramos várias vezes, e depois ainda falamos assim, como que Eva errou, sendo que nós temos todo acesso a essas informações e ainda erramos, E né? erramos. Pois é, e aí a gente vê que depois do período do milênio, Deus vai então trazer de volta, né? Vai vir com a cidade santa e ele vai ressuscitar os ímpios, né? Que estavam mortos. Porque nesse período do milênio, os ímpios estavam todos mortos, né? Dormindo sem ter consciência de nada. E Satanás e seus anjos estavam vagando pela terra. E aí agora Deus vem e ressuscita os ímpios. Por que ele vai ressuscitar os ímpios, Verivelto? Na verdade, Deus precisa ressuscitar os ímpios, porque como o Dalmo falou, durante o milênio, todos os salvos vão estar vendo como que foi, por que aquelas pessoas se perderam, por que o outro se salvou, vamos estar assistindo. Mas os ímpios, eles vão estar mortos, porque aqueles que forem morrendo antes da volta de Jesus, e aqueles que não morrerem até a volta de Jesus, quando Jesus voltar, eles vão morrer. Só que Deus, ele é um Deus justo, né? Ele não deixa dúvidas. Então, se os ímpios continuassem mortos, muitos poderiam ter dúvida porque ele morreu, né? E assim, Deus precisa tirar essa dúvida. Então, Deus vai ressuscitá-los depois do milênio. Quando Deus ressuscitar, Satanás vai usar o último argumento dele contra aqueles ímpios, falando para aqueles ímpios assim, que ele ressuscitou eles vão ver lá a Nova Jerusalém e Satanás vai incitá-los a vir tentar invadir a Nova Jerusalém, porque ali tem coronéis que morreu, que não foram salvos, pessoas de guerra, pessoas especialistas em guerra, estrategistas estão ali. Então Satanás vai tentar incitá-los a tentar invadir a Nova Jerusalém a tomar força. E quando eles estiverem indo para tentar invadir, vai ser o momento que Deus vai mostrar, como se fosse um telão para eles, todos os pecados deles, tudo o que aconteceu, todas as chances que eles tiveram até a morte deles, entendeu? Às vezes um folheto que foi entregue eles recusaram, um livro que foi entregue, uma pessoa que falou com eles, porque Deus só vai voltar quando todos souberem a verdade.
E se aquelas pessoas que não aceitaram vão estar ali. E todos eles vão ver, inclusive a lição fala que o próprio Satanás e os seus anjos, eles vão olhar para o telão, olhar tudo o que aconteceu, e eles também vão ver que Deus é justo. Eles também vão reconhecer que Deus é justo, né? Então Deus precisa disso, precisa ressuscitá-los para mostrar para eles o erro deles, aonde eles erraram, por que eles não conseguiram alcançar o céu. E aí, mais um momento para que a gente possa refletir, né? Hoje nós temos acesso, nós estamos aqui falando de Deus, temos acesso à Bíblia, estamos na igreja, somos líderes de alguns departamentos. E imagina, depois de tudo isso, a gente prega o Evangelho para outras pessoas, depois de tudo isso a gente também se perder. E a gente estaria entre aqueles ímpios, olhando para o telão, o motivo de nós nos perdermos e tantas oportunidades que tivemos, tanta chance que Deus nos deu, e nós agora estamos ali junto com os ímpios olhando para o telão. Então nós devemos pensar, eu não quero estar ali com os ímpios olhando para aquele telão para depois ter a segunda morte, eu quero estar junto com os justos, eu quero estar na Nova Jerusalém. Você vê como Deus é maravilhoso, né? Ele dá o milênio para os salvos terem a oportunidade de entenderem com calma por que eles estão lá, né? Por que nós vamos estar lá, por que pessoas que a gente achava que estariam não vão estar, e por que pessoas que a gente achava que estariam não estarão. E aí depois ele vem e dá a mesma oportunidade para os perdidos. Então você vê que mesmo aqueles que rejeitaram a Cristo vão ter a oportunidade de assistir lá a sua vida, de ver cada pecado, de ver cada momento que ele recusou uma mensagem, cada vez que alguém, você quer estudar a Bíblia comigo? Não tenho tempo. Cada folheto que foi entregue, não, obrigado, não quero. Cada livro que foi dado, a pessoa às vezes até recebe o livro, nunca lê, o livro fica lá pegando poeira na prateleira. E o pior é que o Verivelto comentou, né? As pessoas que passaram uma vida inteira dentro de uma igreja, às vezes trabalhando, sendo líder, sendo pastor, e terem essa tristeza de nesse dia estarem lá junto com os ímpios, olhando para o céu e assistindo cada oportunidade perdida. Mas a gente vê, né, que no final todos, e quando é todos, são todos, inclusive os seus anjos e Satanás vão dobrar o joelho e reconhecer que eles realmente tiveram oportunidade, não apreciaram, não agarraram a oportunidade e que eles merecem o destino que eles estão recebendo. E aí sim vem o fogo consumidor, depois que está tudo às claras, depois que não ficou dúvida no coração de ninguém, nem do mundo, nem do universo, aí vem a destruição dos ímpios, Satanás e seus anjos para purificar a terra, né? E aí a gente vai começar aquele período que a gente tanto espera, né, Cris? Que é o céu. E a Ellen White traz um vislumbre, né, Cris, para a gente de como que vai ser. Por mais que a gente não tenha capacidade, né, mental de tentar entender, a Ellen White traz um vislumbrezinho, né, de como é que vai ser o céu. Sim, e a gente sempre pensa, por mais que a nossa capacidade seja limitada, a gente já pensa maravilhas do céu, né? Quando a gente e traz ali na Bíblia todas as coisas que a gente vai ter no céu, a gente fica maravilhado. Eu, particularmente, falo, eu quero estar no céu, porque não tem nada do que você viveu aqui de excelente, não tem nenhum lugar do mundo, por mais bonito que seja, não vai ser comparado o que Deus preparou para a gente, né? Então, assim, de pensar, não tem doença, não vai ter dor, não vai ter sofrimento, mas o que eu gostei muito mais aqui na lição é assim, que hoje as nossas capacidades, nós não usamos ela na totalidade, por quê? Porque somos contaminados pelo pecado. Então, Ellen White vem descrevendo isso, que lá no céu, todas as suas capacidades serão restauradas, todos os empreendimentos que você talvez que você não conseguiria realizar aqui, no céu você vai conseguir, porque você vai estar dotado de toda a sabedoria que Deus nos projetou para ter. Ali a gente vai usar totalmente tudo que Deus tinha planejado para mim, tudo que Deus pensou para a Cristiane, mas o pecado não deixou a Cristiane usufruir aqui na terra, lá no céu eu vou poder usar. Isso é muito bom, chega a ser emocionante da gente pensar em tudo isso. E quando fala que Deus vai me dar um corpo incorruptível, olha quantas coisas boas, né, que a gente vai ter. Eu não vou ter preocupação se eu vou estar feia, se eu vou acordar bonita, se eu vou,
né? Vai estar bonita todo dia, Eu posso... sem esforço. Exatamente. Então, tudo de melhor eu vou ter. E aí, às vezes, eu ainda fico pensando, tem pessoas, a gente já ouviu dizer, nossa, o céu vai ser um tédio. Como que o céu vai ser um tédio? Se aqui a gente vive com todas as coisas, com todas as limitações, se você faz uma viagem para um lugar um pouquinho melhor, você já se Já tá sente ótimo. tão feliz Imagina viajar por esse universo, né? pelo universo, tantas galáxias que você vai conhecer. Então, são todas essas coisas que Ellen White vem trazendo. E eu fico realmente emocionada de saber, assim, que eu vou ter uma capacidade que eu não posso usar hoje porque o pecado me tirou. Porque o pecado nos roubou essas coisas, né? E uma vez eu vi um pregador falando, né, que a partir do momento assim que eu me apego muito às coisas terrenas aqui da terra, com certeza o céu vai ser um tédio. Porque as coisas que nós temos aqui na terra não vai ter no céu, entendeu? A tecnologia, os celulares, as coisas. Então, a partir do momento que eu me apego às coisas da terra, provavelmente para mim o céu vai ser um tédio, né? E só de pensar assim que hoje nós vivemos num mundo onde a gente vive num mundo com medo, né? A gente sai de casa com medo de ser assaltado, os filhos saem de casa para ir para a escola com medo de ser sequestrado e com medo de acontecer alguma coisa pior com eles, né? E só de pensar que a gente vai ver um lugar que a gente não tem mais dor, onde não tem mais morte, onde a gente não vai perder o nosso ente querido, os nossos filhos vão poder sair de casa, a gente vai ficar em casa sem preocupação, né? Então, só de pensar em viver nessa vida, nossa, já é uma maravilha. E por tudo que a gente estudou durante esse trimestre, de encontrar com o Messias e com ele a gente morar uma eternidade, por tudo que ele fez pela gente, né? Jesus vai estar ali e o trono de Deus vai passar a ser junto com as moradas. Então, assim, é algo para... Não tem como ficar fora, não. Não vale a pena, não. Só de pensar na chegada onde você vai estar com Jesus, você vai cantar com Jesus, você vai poder sentar no colo de Jesus, isso já me traz uma vontade imensa de estar no céu com Jesus, sabe? Exatamente. De saber de todas essas maravilhas que nós estaremos vivendo e mais. Eu penso assim também de que a gente vai falar assim, cara, eu venci, eu consegui vencer aquilo, porque Cristo me deu força e eu acreditei nele e valeu a pena confiar, né? Valeu a pena confiar em Cristo e hoje eu estou vivendo essa glória que é estar do lado dele, cantando com ele, podendo falar face a face. Podendo tocar, né? Exatamente. E aí fala até que as únicas coisas do pecado que ainda que vai existir ali é só as marcas, né? A lembrança do pecado, a única lembrança do pecado que a gente vai ter são as marcas dos pregos nas mãos de Jesus. Então, gente, é sério, é muito maravilhoso da gente pensar no céu. É verdade. Mas para você usufruir do céu, você tem que estar lá. E aí a gente tem que aproveitar enquanto a gente ainda está agora no período de graça. Porque depois que a porta fechar, a gente já viu que Deus é extremamente justo. Então, Ele está dando todas essas oportunidades. A partir do momento que a porta se fechou, ela não se abre mais. E a gente tem que lembrar que, às vezes, acontece a gente sofrer um acidente, morrer. Naquele momento, a porta da graça se fechou para a gente. Então, a gente tem que estar pronto hoje, não é amanhã. E a nossa caminhada com Deus, ela tem que ser todos os dias. Então, vamos usar, né, todo esse alerta. A lição é uma das fontes de luz que Deus está deixando. Esse vídeo aqui que você está assistindo agora é um dos momentos que você pode lembrar um dia no céu ou que você pode ver um dia passando no telão pensando, poxa, eu tive a oportunidade, me mandavam um vídeo da classe dos professores e eu não assisti. Ou então eu assisti e eu não pratiquei, eu deixei passar, eu não estava nem aí. Então Deus está trabalhando, está usando as pessoas para trazer mensagens para mim e para você. Então vamos ser espertos, porque aqui na Terra, né, a gente sabe o gosto que a gente tem quando a gente se esforça muito e conquista alguma coisa. É um aluno que estuda muito e passa no vestibular numa federal. É uma pessoa que estuda muito e passa num concurso muito bom, que paga muito bem, sabe? São coisas que a gente consegue conquistar e trazem tanta alegria, tanto gosto. E tudo isso não dá nenhuma pálida ideia do que vai ser a alegria de estar no céu. Então, independentemente do esforço, independentemente do sacrifício que você tem que fazer aqui na Terra, vai valer a pena.
Não interessa o que você tem que abrir mão, o que você tem que perder, o que você tem que deixar de fazer, o que você tem que mudar. Vai valer a pena. E a hora de fazer o esforço é agora, para depois a gente conseguir colher o fruto e estar lá com esse Jesus que tanto amou, que veio e nos salvou. Veri, você ora para a gente encerrar, por favor? Oremos. Senhor Jesus, depois de estarmos aqui durante 13 lições, discutindo sobre o grande conflito, e agora no final vendo aqui que as suas maravilhas, vendo as coisas que, como vai ser o céu, vai ser tão bom estarmos lá. Eu não quero estar entre aquelas pessoas que vão estar na segunda ressurreição, vendo lá por que elas não foram salvas. Eu quero estar entre os salvos. Que o Senhor ajude a conservar o meu coração, que eu ajude a conservar o coração de cada pessoa que nos acompanha aqui também, para que nós possamos todos juntos estarmos no céu, entre os salvos. Nos abençoe, nos guarde, tudo isso que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, chegamos ao final de mais uma lição, mas não se esqueça, a classe dos professores não substitui o estudo diário da lição, ela é um complemento. Então, todo dia de manhã, acorda, pega a sua Bíblia, pega a sua lição, pega o seu grande conflito, vai ter o seu momento com Cristo, porque Ele está te esperando para em breve também nós estarmos juntos nas nuvens dos céus. Muito obrigada por nos acompanhar, a gente espera você semana que vem para um novo trimestre, mais uma classe dos professores.